Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. Claro, todos os anos o Evangelho é o Evangelho desta conversão de São Mateus, conversão, vocação, porque Mateus, no meio do pecado, é chamado para o apostolado. Mas, como nós já refletimos a respeito desse aspecto em outros anos, eu gostaria de recordar uma coisa, um salmo que é muito frequente na festa dos apóstolos, o Salmo 18, que é o salmo exatamente da liturgia de hoje. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. A partir dessa primeira estrofe, nós poderíamos imaginar, o Salmo vai falar da revelação que acontece nas coisas criadas. Afinal das contas, é exatamente disso que ele está falando. Os céus proclamam, o firmamento, a obra de suas mãos, a criação de Deus. Mas logo em seguida vem um verso estranho, que ele diz assim: não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo, a sua voz. E a liturgia da Igreja sempre reconheceu aqui esta voz extraordinária dos apóstolos e evangelistas. Ou seja, esta realidade misteriosa que o Verbo eterno, a própria palavra de Deus, Jesus, para se espalhar pelo mundo, tenha escolhido instrumentos frágeis, humanos, tão miseráveis. Mas nós sabemos porque sabemos experimentalmente que a palavra transmitida através dos apóstolos realmente é um grande mistério. Não são discursos, nem frases ou palavras. Quando nós nos convertemos, quando a gente ouve a palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo, que chegou até nós através dos instrumentos frágeis dos apóstolos, você vai fazer uma anamnese, uma recordação, vai pensar, mas como é que eu me converti? Foi quando alguém disse aquilo, ou pronunciou aquela outra palavra. E, no entanto, não foi nada disso. Não foram discursos, nem frases ou palavras. E, no fundo, não são vozes que possam ser ouvidas. Porque, embora haja milhares e milhares de pregadores que continuam transmitindo a única fé apostólica ao longo dos séculos, embora sejam tantos os pregadores, tantos os testemunhos, tantos os mártires, tantos os confessores, tantos os missionários, tantos os apologistas, quando a palavra de Deus nos atinge, você sabe muito bem, não são vozes que possam ser ouvidas. É mais do que uma voz. Não foram as vozes humanas. Não foi a voz de Mateus na sua pregação. Não foram as palavras escritas por Mateus com o seu cálamo. Mas é uma realidade que se espalha em toda a terra, porque a Igreja é católica e que chega aos confins do universo a sua voz. E essa voz apostólica continuará ressoando ao longo dos séculos e não somente por toda a eternidade. Porque a Igreja, ela não será apostólica somente neste mundo, ela será apostólica também no céu. Por isso, o livro do Apocalipse narra a Jerusalém celeste, que desce do céu, gloriosa, que tem o fundamento de suas muralhas nos 12 apóstolos, pedras preciosas que sustentam todo o edifício compacto da Igreja. Meus queridos irmãos, que gratidão pela obra que Deus realizou
por esses instrumentos frágeis que são os apóstolos e pelos méritos enormes que eles alcançaram pelo grande amor com que amaram o Cristo. Um amor que nos alcança, não por discursos, frases ou palavras ou vozes que possam ser ouvidas, mas por algo que ressoa em nossos corações, agora e na eternidade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.